Olá, gente. Então, aqui estou. Pode ser que tenha alguns barulhinhos aí, mas relevem, tá certo? Na hora que tiver algum barulho, aí eu dou uma pausazinha aqui. Que aqui é sempre barulho, né? Então, vejam só. Aqui, no caso, nós temos o relatório, certo? Nós já falamos do conto, mas o material essencial para as atividades de vocês, no caso, atividade será o relatório. No caso, eu me refiro, por exemplo, a simulado, teste, tá bom? Então vejam só. Na verdade, o relatório é um nome muito conhecido, né? Provavelmente, querendo ou sem querer, você acabou fazendo um, né? Ou o início de um, às vezes até sem perceber. Relatório já está dizendo, né? Vem de relato. Ele, no caso, é um gênero textual, utilizado por muitos profissionais em seu dia a dia. Nós utilizamos na faculdade, por exemplo. E também por estudantes, para divulgar os resultados de um estudo, uma pesquisa acadêmica em andamento. Ou até mesmo para registrar participações em congressos, simpósios ou práticas de leituras e estudos. Quais são as características de um relatório? Bom, nós temos aí o seguinte: ele figura entre os textos considerados pertencentes à esfera da redação técnica, que é essa redação mais organizada, digamos assim, uma vez que obedece a uma estrutura específica. Em caso de registros formais relacionados a determinados ofícios e saberes. O relatório, ele traz algumas informações sobre fatos ou situações em andamento. Quando eu falo em pormenorizados, é porque, assim, detalhadas, né? Ele possui intencionalidade de expor, sintetizar ou discutir questões relativas à produção de conhecimento, como a realização de experimentos em laboratório. Por exemplo, o pessoal gosta de dirigir no limite. Por exemplo, em que se associam conhecimentos teóricos e práticos e apresenta-se de forma sequencial e minuciosa cada ação realizada pelo pesquisador. Ainda, no caso, relata as impressões obtidas com base em uma visita técnica, gerando subsídios para que alguém tome uma determinada decisão com base naquilo que está descrito ou exposto no texto em questão. De forma mais corriqueira ou no universo escolar, muitas vezes é requerido aos estudantes que, em forma de trabalho avaliativo, sejam entregues relatórios de passeios, né? Por exemplo, um relatório sobre o final de semana seu, né? O professor gosta sempre de perguntar, como foi o seu final de ano? Então, gente, como eu falei aqui, né? Final de semana, por exemplo, se eu quisesse pedir que vocês fizessem um relatório sobre o fim ou sobre essa época de pandemia, né? Um relatório sobre o fim de ano, que geralmente quando os professores retornam, né? Como foi as suas férias, né? Então não deixa de ser um relatório. Relatório de filmes também, né? Parecido um pouco com a resenha. Relatório sobre debates. Olha, está acontecendo um debate aqui de dois presidentes. Relatem aí o que você viu. Então você vai falar mais ou menos esse aspecto. Palestras que você assistiu, né? Os quais dispensam certos elementos técnicos que, por vezes, regulados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT, uma vez que cumpre apenas uma função específica, aferir a participação em determinado evento. Ou seja,
O relatório é para você dizer o que você viu, né? Então não precisa de regras, né? Porque as normas da BNT, as normas que a gente às vezes faz em um determinado trabalho, né? Vocês tiveram uma atividade que tinha aí capa, folha de rosto, conclusão. Esse trabalho é um trabalho que tem algumas normas da BNT, né? Que eu pedi para colocar aí, eu já deixei no tamanho correto da fonte, né? Enfim. Aí aqui diz o seguinte: com relação à linguagem, é fundamental a adequação à norma padrão da língua portuguesa, valendo-se de um registro formal, uma vez que se trata de um documento técnico e, em alguns casos, de caráter avaliativo. Considerando a intenção de relatar o que se viu, né? Os verbos devem estar flexionados no tempo pretérito, ou seja, no passado. Então, gente, aqui fala o seguinte: é importante lembrar, né, que dado seu caráter informativo, o autor deve valer-se da produção de sentidos denotativos, tendendo à impessoalidade, bem como evitar o uso de expressões coloquiais. É um pouco parecido com a resenha, por quê? Porque você tem que ser impessoal, né? Você vai tentar não dar tanto seu ponto de vista, muito pessoal, digamos assim. É como se você fosse realmente uma pessoa que vai resenhar sobre algo, vai relatar algo, como se fosse um relator mesmo, de uma forma mais profissional. Aí aqui diz o seguinte: se o relatório serve para apresentar resultados, totais ou parciais, de uma determinada atividade, é inegociável que todas as afirmações estejam corretas e sejam fidedignas, ou seja, sejam verdadeiras, a fim de garantir a eficiência do texto e evitar tomadas de decisões equivocadas. Lembrando sempre que, quando a gente assina o relatório, é algo sério e a gente tem que se responsabilizar pelo que a gente falou ali, né? Geralmente um relatório mais organizado, ele é regulado pelas normas da BNT, eu já comentei aqui mais ou menos o que pode ser. Eles cumprem uma estrutura composta, que é chamada dos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. De forma geral, no entanto, percebemos a presença de elementos comuns à maioria dos relatórios, a saber, tem que ter o cabeçalho, com as informações com o nome da instituição, autores do texto, data de produção e o assunto. Alguns relatórios eles necessitam de capa, que pode comportar essas indicações que eles deram aqui, né? O título ele tem que ser claro, objetivo e tem que ter a ver com o tema, né? Se vocês lembrarem, no trabalho passado, eu pedi que vocês fizessem, né, um título bem claro sobre o que vocês iam relatar, né, sobre o assunto e tudo mais. Então, já para preparar vocês, né, para esse assunto de agora. No caso, tem que colocar os objetivos, né, os gerais e os específicos da produção desse relatório. Quais são os objetivos, né? O objetivo é relatar o que vimos em determinado local, enfim. A introdução. Qual a contextualização daquilo que está sendo relatado e os fundamentos teóricos para análise? Então, você vai ter que dizer, olha, estamos relatando, né, sobre tal situação. É como se fosse uma síntesezinha. O desenvolvimento, nesse desenvolvimento você vai expor os dados que você tem, as informações e o que você realizou nesse relatório, né? Bem como dos métodos e instrumentos utilizados para tanto. Pode-se abordar teorias e autores que fundamentam as informações realizadas, ou seja, se você vai falar, por exemplo, em um relatório de um trabalho do professor de zootecnia, você vai dizer, olha, segundo o fulano de tal, nós sabemos que a monocultura tem a ver com tal situação. Enfim, né?
Então, sempre tem autores relacionados aos assuntos. Então, você pode procurar, pesquisar e aí você vai colocando ali, não deixando de dizer que você procurou sobre tal fulano e deixando lá no final as pesquisas. Conclusão. Exposição dos resultados alcançados ou pretendidos e a sua possível discussão. No caso, tem as referências, que foram as obras, no caso, utilizadas para essa produção do relatório. Como eu falei para vocês, é preciso dizer que utilizou. E aí, aqui tem o seguinte: como fazer um relatório? Você deve atentar, no caso, para as informações. E os relatórios devem conter apenas aquilo que é necessário, nada de exagero, dispensando-se informações acessórias. Seja sucinto, ou seja breve. Relatórios são documentos de trabalho, não de entretenimento ou lazer. Nunca omita informações importantes. Por exemplo, se você for fazer um relatório de faculdade, um relatório de estágio supervisionado, que é um relatório do estágio que você vai fazer se você é um professor, digamos assim. O que você viu ali, quando você for estagiar, você precisa informar, né? Também não pode exagerar, né? Dizer que viu, que não viu. E discorrer sobre as condições de produção do relatório, já que quem lê geralmente não está presente para vivenciar os fatos relatados. Certifique-se de sua linguagem está adequada, não tem erros ortográficos. Recorra às anotações. Antes de produzir o texto, faça um planejamento, né, de preferência. Recorra às anotações, às filmagens, as fotografias e a toda e qualquer forma de registro que pode estar contida nesse relatório, porque vai auxiliar muito, né? Porque quem quer ver esse relatório precisa confiar no que você está dizendo. E aí isso é uma forma de prova. Para aproximar-se o máximo possível da realidade dos fatos relatados. Aí aqui tem, né, um exemplozinho que era até para ter tirado da questão da carta argumentativa, mas enfim. Nós temos aqui um exemplo, né, que é um relatório de visita técnica. Esse material ele é de Minas Gerais. Vou aumentar aqui para vocês. Aí esse relatório diz o seguinte: no dia 30 de agosto de 2017, foi realizada uma visita técnica aos principais pontos de capacitação e distribuição do município de Lanim, com o objetivo de identificar e solucionar problemas referentes ao sistema de estação de tratamento de água que vem sendo implantado na cidade. O novo reservatório, com capacidade de 100 mil litros de água, possui uma tampa removível quadrada, fabricada em cimento. Observou-se que a remoção da mesma leva sujeiras externas ao interior do reservatório. Gente, desculpe que hoje eu estou um pouquinho com falta de ar. Acho que ainda é questão da Covid. No caso, é só o restinho da Covid, gente. Eu não tenho mais. Então, vejam só. Aí aqui fala... Observou-se que a remoção da mesma leva sujeiras externas ao interior do reservatório, o que pode contribuir para a contaminação química ou microbiológica da água. Sugere-se como medida de urgência a fixação dessa tampa. A fixação dessa tampa ao reservatório por meio de correntes e cadeados. Adicionalmente, deve-se cercar a área de forma que somente pessoas autorizadas tenham acesso ao local em questão. Análise química e microbiológica feita pelo Laboratório Asvani, com data de emissão do relatório 21 de agosto de 2017, mostrou que a água da cidade possui boa qualidade, com parâmetros físico-químicos dentro dos limites. Apenas o parâmetro microbiológico bactérias heterotróficas, que foi analisado, retirando-se a amostra do poço artesiano. Não se encontra dentro dos limites estabelecidos pela portaria 2914, do Ministério da Saúde, de 12 de dezembro de 2011. Sabendo-se que as bactérias heterotróficas crescem na ausência de cloro e que a amostra coletada e analisada é de água bruta, propõe-se como solução a realização de processo de desinfecção, cloração, no reservatório da qual a água analisada provém. Em primeiro instante, será feito um teste laboratorial de demanda de cloro,
onde será decidida a dosagem do mesmo a ser aplicada. Seguindo-se os limites que a portaria 2.914 do Ministério de Saúde, 12 de dezembro de 2011, estabelece. Posteriormente, deve-se instalar uma bomba dosadora de cloro nas mediações do reservatório e repetir as análises químicas e microbiológicas para confirmar os resultados. Tem-se estudado a possibilidade de implantação de um laboratório de análises químicas biológicas, onde será feito controle periódico de qualidade da água. Para tanto, foi criada uma demanda de materiais e equipamentos necessários, de acordo com a necessidade do município, que será analisada posteriormente. Dá uma pausinha aqui, povo. Com relação às dependências da ETA, foi feita uma visita técnica, onde foram observadas boas condições de funcionamento e a chegada de materiais que serão utilizados em sua construção. Com a aquisição dos equipamentos orçados, serão realizadas análises químicas e microbiológicas da água contida no reservatório, de forma a se certificar de que as normas do Ministério da Saúde estão sendo cumpridas. Lamin, 4 de setembro de 2017, Juliana Guerra Lacerda, responsável técnica. Aí aqui, gente, no final tem o local onde foi feito esse relatório, né? Aqui nós temos um outro exemplo, que é o modelo de relatório de palestras e eventos no IFBA, né? Aí, isso aqui é modelo de relatório de palestra e evento elaborado pelo professor fulaninho aqui, Daisy Pial. Aí tem aqui elementos pretextuais. Aí ele tem aqui capa, né? Folha de rosto, sumário. Ele mostra aqui como que deve ser feito um relatório, né? Como que é a introdução, que é onde será apresentado o tema, o palestrante, a forma com que o relatório vai ser apresentado, os dados que deve ter. E aqui, caso tenha mais de uma palestra, deve ser indicado na introdução. Desenvolvimento já está dizendo, né? É um relato descritivo e o autor do relatório irá descrever a palestra. Aí, no caso, vai colocar falas, itens e vídeos, enfim. E um relato crítico, né? Que ele pode relatar o que ele entendeu de forma crítica. Ele também não pode esquecer da conclusão, né? Que deve ser o entendimento final do tema, que foi que ele aprendeu com a palestra. Enfim, as sugestões que ele gostaria de colocar. A bibliografia que eu falei, né? Ele deve colocar os autores que ele utilizou, se ele utilizou. E os anexos, que no caso é as fotos, slides, enfim. Eu coloquei aqui o material de onde que veio, porque, né, a internet, no caso, é exigida, né, essa questão que se coloque de onde foi tirado o material. Aí vocês podem até ver depois aí direitinho. E aqui tem o seguinte: uma atividade para vocês. Vocês vão ler o texto a seguir, que diz assim: foi um relatório escrito por estudante de ensino fundamental sobre uma atividade na aula de física. Aí, nesse relatório, diz o seguinte: para encerrar o curso de física, contou com as aulas práticas e teóricas sobre cinemática. Analisei o movimento efetuado por um tatuzinho de jardim em um tubo de 35 centímetros, seguindo um roteiro previamente estabelecido. Antes de iniciar a análise, levantei a seguinte hipótese: o tatuzinho deverá percorrer rapidamente o tubo e sair do outro lado, efetivando um movimento uniforme. Pausa. Em seguida, reuni o material necessário: um tatu de jardim, um tubo transparente de 35 centímetros, um cronômetro e fita adesiva. Fixei com fita adesiva o tubo transparente em uma mesa em linha reta. É importante lembrar que o uso do tubo facilita a observação do movimento. O tubo foi dividido de 5 em 5 centímetros. Coloquei o tatuzinho no início do tubo, acionei o cronômetro e anotei o tempo em que ele passou por cada um dos espaços marcados, conforme mostra a tabela a seguir. Analisando o gráfico obtido, observei que o movimento do tatuzinho no tubo não confirmou a hipótese levantada inicialmente, pois o tatuzinho não manteve uma velocidade constante durante seu movimento no tubo. Então, esse foi o relatório, né, desse
dessa aluna, do 8º ano. Aí aqui tem algumas perguntas sobre. Então, para realizar a atividade, a aluna se serviu de alguns conhecimentos científicos relacionados a uma área específica da ciência. Que área foi essa, né? Qual é essa área? Que abreviaturas, palavras ou expressões do texto confirmam sua resposta anterior? Então, aqui está bem específico, né, gente? O relatório do estudante pode ser dividido em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Em que parágrafo do texto se localiza a introdução? Vocês vão olhar aqui. A conclusão. E o que a aluna descreveu no 3º, 4º e 5º parágrafo? Aqui está perguntando, né? O que a aluna descreveu no 3º, 4º e 5º parágrafo. Para descrever o movimento tatuzinho no tubo, a aluna utilizou um gráfico. O que o gráfico contém? Para que ele serve? No último parágrafo do texto, a aluna expõe a conclusão que chegou depois de realizado o experimento. A conclusão confirma a hipótese inicial. Aliás, está perguntando, né? A conclusão confirma a hipótese inicial? Aí, observe a linguagem empregada no texto. De que variedade linguística a aluna faz uso? Culta, informal, culta, informal ou popular e coloquial? Aí vocês vão olhar. Bom, eu acho, né? Vocês vão dar a opinião de vocês. Aí aqui, um texto de caráter científico que busca precisão de informações costuma ser impessoal, ou seja, tem que evitar ao máximo colocar o seu ponto de vista em algumas situações. No caso do texto em estudo, a linguagem empregada, será que é pessoal? Será que ela foi muito pessoal? Será que ela foi impessoal? Vocês deverão justificar a resposta de vocês, tá bom? Então é isso, gente. Não se preocupem que depois nós teremos um outro vídeo de revisão. Se der, né? Se daqui pra lá eu estiver com uma voz melhorzinha, eu faço uma aula. Mas aqui, de certa forma, também uma aula, né? Nós já estamos em 20 e poucos minutos. E o gabarito dessa atividade, ele vai ser mostrado para vocês no grupo, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus e até lá no grupo. A gente se fala.